sou a Eduarda e, junto com meus colegas do sexto período noturno de Psicologia da Univel, nós desenvolvemos o projeto Superando Limites, Transformações do Envelhecimento, sob a orientação das professoras Claudiana e da professora Maia. Nosso objetivo é trazer uma reflexão sobre as mudanças e os desafios dessa fase da vida e promover, assim, o entendimento e a aceitação também do envelhecimento. Hoje, então, nós vamos explorar o envelhecimento. E o envelhecimento nós podemos ver ele como um processo natural, que afeta a todos nós, desde o nascimento e continua ao longo das nossas vidas. O envelhecimento ele não é apenas uma fase, mas uma jornada contínua, com transformações psicológicas, transformações sociais. E à medida que nós envelhecemos, nós enfrentamos as nossas mudanças, tanto no nosso corpo quanto na nossa mente, que podem impactar nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar. Além dos desafios, então, que o envelhecimento traz, ele também nos oferece oportunidades para o crescimento pessoal e também descoberta de novos propósitos. Para entender melhor essas transformações, então, na medida que examinar em detalhes como o envelhecimento então afeta as nossas vidas. Então, na medida que nós envelhecemos, algumas mudanças biológicas, com o passar dos anos, elas podem ocorrer naturalmente em nosso corpo. Por exemplo, então, a redução da capacidade física, alteração na pele, nos ossos e também no sistema cardiovascular imunológico. Além disso, também algumas mudanças psicológicas. O envelhecimento também pode trazer essas variações na memória, na velocidade de processamento de informações e também, além de influenciar o bem-estar emocional. E também as mudanças sociais. Então, às vezes, pode afetar o nosso senso de propósito, de pertencimento e ter que fazer algumas adaptações em relacionamentos e atividades diárias que fazíamos antes. Então, como a André falou, a gente passa durante o nosso envelhecimento por mudanças tanto biológicas quanto psicológicas e também sociais. O nosso papel na sociedade e nossas relações, elas mudam conforme a gente envelhece. E isso pode afetar o nosso senso de propósito, o nosso senso de pertencimento. Então, compreender essa mudança é essencial para a gente poder aceitar o envelhecimento e o que essas mudanças trazem para a nossa vida. Então, agora a gente vai explorar um pouco o processo de aceitação e o entendimento da velhice. O processo de aceitação do envelhecimento envolve três fases principais. Então, o primeiro passo para a aceitação é reconhecer que o envelhecimento é uma parte natural da vida e que as mudanças são inevitáveis. Esse reconhecimento pode gerar depois, então, uma adaptação positiva, que vai aceitar o envelhecimento e adaptar-se às novas condições físicas, emocionais e sociais. E assim a gente poderá redefinir metas, redefinir as nossas rotinas que mudam conforme a necessidade do nosso corpo e da nossa condição psicológica. E com essa visão positiva, então, a gente pode encarar o envelhecimento de uma forma melhor e também transformar esses desafios nas oportunidades de crescimento pessoal, incentivando a busca por novos interesses e relacionamentos significativos. E assim, a gente poderá assumir o envelhecimento não como perda de capacidade cognitiva, perda de capacidade biológica, mas como uma nova forma de viver, uma nova forma de se relacionar e que a gente pode se adaptar e aprender também com essa fase. Então, além disso, o processo de aceitação pode ser dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase da negação. Nessa fase, o indivíduo pode recusar a aceitar esse processo de aceitação do envelhecimento e pode acabar ignorando ou minimizando os sinais que o envelhecimento tem trazido, sentimentos de choque, de surpresa, a resistência em buscar ajuda ou de fazer algumas adaptações que serão necessárias. E um exemplo é ignorar os sintomas de problemas de saúde. A fase 2, então, após a negação, a gente passa para a resistência. Então, após você negar o envelhecimento, o que está acontecendo com o seu corpo e com a sua vida, a gente pode entrar na resistência, que ela ocorre quando a pessoa reconhece as mudanças, mas ainda assim luta contra elas, tentando manter uma imagem de juventude ou ignorando a necessidade de ajustar seus hábitos. Uma característica dessa fase da resistência
estão em sentimentos de frustração, de raiva, tristeza, em relação a essas mudanças que acontecem. Ou também uma tentativa de manter as atividades ou comportamentos que já não são mais viáveis, tanto para o corpo quanto para psicológicos. Por exemplo, sentir-se frustrado ou tentar manter a mesma rotina física intensa que tinha na juventude, apesar de suas limitações. A fase 3, que é a aceitação. Então, a aceitação é o estágio de adaptar a elas de uma forma positiva. E ele busca algumas maneiras de viver plenamente dentro dessas novas condições. Uma das características é paz interior, disposição e valorização das experiências e sabedorias adquiridas. Um exemplo também que a gente pode trazer é a adaptação de atividade para se adequar a essa nova fase de limitação e, ao mesmo tempo, encontrar novas formas. Então, após a aceitação, que é o último estágio, onde a pessoa reconhece as suas mudanças e se adapta a essas mudanças positivamente, ela encontra novas formas de viver plenamente dentro das novas condições, dentro da sua condição física e psicológica. Então, agora que a gente entendeu esse processo de aceitação, é importante saber como a aceitação pode impactar no nosso bem-estar. Então, vamos ver os efeitos positivos dessa abordagem. Alguns que a gente trouxe sobre o estresse e a ansiedade. Com a aceitação, ele vai impactar diretamente no estresse e na ansiedade, pois eles estão associados à resistência e à negação. Então, quando a pessoa consegue aceitar essa nova fase, ela promove saúde mental. Na sequência, transformação de desafios em oportunidades. Então, às vezes, alguma coisa que era um desafio, ela pode enxergar como uma oportunidade e enriquecer, assim, a sua qualidade de vida. Descobrir novos hobbies, descobrir novas coisas que ela gosta. Na sequência, a visão positiva do envelhecimento, então, não apenas melhora a qualidade de vida, mas também inspira outros a fazer o mesmo. Então, quando eu, uma pessoa idosa, que me dedico a aprender novas coisas, a me adaptar a essa nova rotina, eu inspiro quem está ao meu redor para também fazer isso e aceitar, ao invés de continuar na negação ou na resistência. Então, aceitar o envelhecimento permite que os indivíduos aproveitem melhor a vida, cultivem novos interesses e mantenham um equilíbrio emocional e saudável. Além disso, aceitar o envelhecimento permite que aproveitemos melhor a vida e também cultivamos novos interesses e mantemos um equilíbrio emocional saudável. Então, para facilitar esse processo, a gente trouxe também algumas estratégias práticas que podem ser muito úteis para o processo de aceitação do envelhecimento. A primeira, cultivar autoaceitação. Então, praticar a autocompaixão e reconhecer o valor e a dignidade em cada fase da vida. Depois, manter conexões sociais. Manter uma rede de apoio social ativa e buscar novas formas de conexão e interação. Então, manter aquelas conexões com família, com amigos que já nos fazem bem, mas também poderemos ampliar esse apoio social, essa nossa rede de conexão, para descobrir novos interesses, novos gostos em comum com novas pessoas. E, por último, a adoção de hábitos saudáveis. Engajar-se em atividades físicas apropriadas, manter uma alimentação equilibrada e praticar técnicas de relaxamento. Então, esse tripé de alimentação, exercício e autocuidado é extremamente importante também durante esse processo, tanto do envelhecimento quanto para a aceitação do mesmo. Também temos grupos de apoio e comunidades online, que oferecem uma excelente oportunidade para se conectar e compartilhar. Às vezes a pessoa não tem alguém por perto e tem essas opções online também. Depois, na sequência, a gente tem que definir metas e rotinas. Então, algumas coisas que a gente fazia antes, agora nós não conseguimos mais psicológicas e biológicas do nosso próprio corpo. Então, ajustar essas expectativas e as metas pessoais para refletir as novas condições promove um senso de realização e propósito. Por último, nós trouxemos como manter uma mentalidade flexível e aberta para novas experiências. Então, a gente estar aberto para essas novas experiências é de extrema importância. Para compreender que o envelhecimento traz consigo transformações naturais e inevitáveis. E que isso não significa que a pessoa perdeu o seu valor ou a sua importância. Tá, pode ser. Então, com essas estratégias, nós podemos abordar a aceitação do envelhecimento de forma prática e positiva. E para concluir, então, a gente vai refletir um pouco sobre a importância da gente aceitar o envelhecimento e como ele acontece para melhorar a nossa vida.
De acordo com tudo isso que a Eduarda falou, especificamente no Brasil, houve crescimento da população idosa nos últimos anos. De 2017 para cá, a população somava então 15%. E também o envelhecimento, como já definiram antes, é um processo bioquímico, psicológico, morfológico, funcional do ser humano. E no envelhecimento, por conta dessas mudanças, ocorre o comprometimento da independência dos idosos, principalmente das mudanças físicas e motoras, porque é aquilo que era muito fácil de fazer, agora já não é mais. E também o sedentarismo é a principal causa disso. Porque se você não exercita sua mente, não exercita seu corpo, ele não vai continuar se desenvolvendo e vai atrofiar. Nós trouxemos a frase que diz: a capacidade funcional, especialmente a dimensão motora, é um dos importantes marcadores de qualidade de vida dos idosos e do seu comprometimento. Promove a limitação da mobilidade, que, por sua vez, leva à fragilidade e risco elevado de quedas, dependência, institucionalização e morte, gerando cuidados de longa permanência e alto custo para os serviços de saúde. E para que a qualidade de vida da população idosa seja mantida, é necessário que essas capacidades cognitivas e motoras sejam desenvolvidas e que tenham intervenções focadas nessa qualidade de vida e na prática regular de atividades físicas. Numa universidade do Rio Grande do Sul, estudantes aplicaram o mini exame do estado mental, o MEM, que consistia na avaliação cognitiva dos idosos residentes em instituições. De primeiro momento, eles tiveram resultados baixos, porém, depois de 2 meses em que foram realizados estímulos, eles tiveram melhora nos resultados. Bom, com o envelhecimento acontece um fenômeno chamado de sarcopenia, que é a diminuição natural da massa muscular e da força, o que dificulta atividades simples como caminhar, levantar-se de uma cadeira ou até subir escadas. A redução dessa massa muscular, ela compromete a estabilidade e a do dia a dia. Então, para ajudar com o impacto da sarcopenia, é necessário realizar exercícios que tenham a estimulação do músculo. Inclusive, em um estudo trazido por Piccoli, é dito que uma das principais funções que é utilizada no meio da medicina, no meio, inclusive, da psicologia também, é esse instrumento que mede a força de pressão palmar. Ele serve, ele é essa imagem que vocês estão vendo. Então, o idoso, a criança ou até o adulto, ele pressiona esse gatilho e, com base na força que ele pressiona, você consegue medir se essa força de pressão palmar, que é você segurar um objeto, utilizar a sua mão para segurar alguma coisa, se ela está reduzida ou não. Então, quando essa força de pressão palmar é reduzida, significa que o indivíduo é sedentário. Então, é muito utilizado para fazer essa avaliação do estado físico do idoso. Inclusive, o déficit de massa corporal pode levar a graves problemas de saúde e limitações funcionais. Alguns outros fatores de impacto, além da diminuição da força e etc., são o enrijecimento das articulações, que dificulta o equilíbrio, a força também, os movimentos finos, o declínio da capacidade aeróbica, que é a fadiga, a dificuldade de manter o fôlego, às vezes até subindo uma escada, levantando da cama. E, com isso, também tendem a surgir doenças crônicas, como diabetes, artrite, mal de Parkinson, entre outras. Então, para evitar
que esses fatores transformem o dia a dia do idoso em um problema, um sofrimento constante, é ideal se manter ativo fisicamente e mentalmente. Isso praticando atividades físicas, como a Bruna citou anteriormente, mas também é ideal manter o contato com médicos médicos geriatras ou de outras áreas, para evitar que problemas maiores possam ocorrer. É claro, você, de preferência, sempre deve manter o contato com o médico caso algo de ruim aconteça, mas quando acontece o envelhecimento, o ideal é esse contato ser mais constante ainda. Durante todo esse processo do envelhecimento, é comum que exista o sentimento de luto. Então, o luto, de forma geral, é uma reação emocional e psicológica de perder algo ou alguém significativo. Então, esse processo, ele é único para cada pessoa e ele vai requerer uma nova adaptação à realidade. Então, alguém que tinha um estilo de vida e acaba passando pelo processo de luto precisa se adequar ao que vem depois. Então, ele vai envolver tristeza, pesar, necessidade de reorganizar a vida em função da ausência dessa perda. O luto, ele é uma experiência universal, mas ele vai assumir de forma diferente para cada pessoa ao longo da vida. Então, conforme o tempo vai passando, cada um vai reagir de uma forma. Já para os idosos, a perda ela não se refere apenas a pessoas queridas, mas também à perda de uma identidade que eles tinham. Então, durante a vida adulta, a gente molda uma identidade, passa por diversos papéis, como profissionais, membros da família, e esses papéis são fundamentais para a nossa autoestima e o senso de pertencimento. Então, quando chega nessa etapa, acaba sofrendo com esse processo. Então, a transição para o envelhecimento, a gente vai enfrentando mudanças físicas, emocionais, e um exemplo é a aposentadoria, que marca essa transição significativa mesmo da vida adulta para o idoso. Então, muitas vezes, como eu comentei antes, perde papéis profissionais que antes era a nossa identidade. Então, por muitos anos a gente fazia algo e nesse momento deixa de fazer. E além disso, como o pessoal comentou antes, perde mobilidade, a saúde também acaba afetando os nossos papéis e isso impacta no que nós somos. Então, perder esses papéis, eles levam a um sentimento de desorientação, uma sensação de falta de propósito, e para muitos idosos isso representa uma perda significativa do eu, então de quem eu sou, quem eu fui a minha vida inteira, o que eu vou ser daqui para frente. Aí entra o luto antecipatório, que ele pode estar associado a várias perdas mesmo significativas, deterioração da saúde, então habilidades físicas, cognitivas, mudança na autoimagem, então a imagem muda, isso acaba levando a um sofrimento, o status social também acaba mudando, e alguns exemplos são esse, perda de acuidade visual e auditiva, diminuição da capacidade física e mental, perda dos status, e frequentemente também acaba indo a perda de um parceiro. Então, os idosos nessa idade acabam perdendo ali talvez uma pessoa que passou a vida inteira. Então, como que ele vai viver daqui para frente sem essa pessoa que ele estava acostumado? E cada uma dessas etapas pode desencadear diferentes reações do luto antecipatório, que é esse processo de sofrer com antecedência. Então, a partir desse momento que chega nessa fase, sofre com o luto, com todo esse sentimento, é importante reconfigurar a identidade. Então, quem eu vou ser daqui para frente? Então, ter processos de adaptação e ressignificação, encontrar novos papéis e interesse, então, coisas que eu gosto, não deixar de fazer, mas às vezes só mudar ali a forma que era feita. É importante ter um suporte social e emocional, e a família ela tem um papel muito importante nesse apoio. Então, durante essa transição, ter a família ao lado ajuda. Programas comunitários, grupos de apoio e recursos podem oferecer assistência, o diálogo aberto e a compreensão por parte da família, né, são fundamentais para os idosos, para eles se sentirem valorizados, entenderem que eles têm alguém ali, que eles não estão sozinhos. E existem várias estratégias que podem ajudar a enfrentar esse luto e essa perda de identidade que eles passam. Então, existem técnicas de gerenciamento do luto, como a terapia, participação de grupos de apoio,
Além disso, atividades que promovam o bem-estar mental e emocional, como hobbies, exercícios e socialização, são essenciais para a adaptação. Então, entender, compreender que não acaba ali, que existe vida após esse processo, que vão descobrir coisas novas, podem adaptar o que já gostavam antes. Esse é o papel fundamental ali da família. Continuando na linha de raciocínio, para a gente ter um envelhecimento do idoso de forma mais saudável, a gente também tem que falar sobre inteligência emocional, né? Ela pode ser definida como uma competência comportamental para reconhecer o significado das emoções e dos relacionamentos que a gente tem no dia a dia com outras pessoas. Então, seria essa, a inteligência emocional, né? Seria melhor definida como essa habilidade de perceber, entender e refletir sobre como posso modificar as emoções para alcançar um estado de saúde mental mais satisfatório e a resolução de conflitos no dia a dia, né? Comigo mesmo, com outras pessoas, como eu enxergo isso. Então, seria, para sumarizar, desenvolver habilidades para perceber e regular emoções individuais e de terceiros. E uma das práticas, assim como os meus colegas falaram anteriormente, mais utilizadas para manejo dessa regulação emocional e inteligência emocional, são atividades físicas, né? Alguns estudos realizados no Brasil e em outras partes do mundo mostram que uma intensidade boa ali, ou seja, de moderada a alta, pode ser benéfico para idosos acima de 65, 60 anos, né? A escolha fica a escolha da atividade fica a critério de cada sujeito, né? Igual a Tainá disse, existem pessoas com diferentes hobbies, né? Então, os idosos com uma rotina regular de exercícios, eles apresentam uma melhora na avaliação e na expressão das próprias emoções, assim como na regulação de cada uma delas. Então, eles apresentam uma melhora no entendimento das emoções deles mesmos, de outros, em como algumas situações que antes poderiam ser vistas como algo mais reativo, eles podem, né, eles têm uma melhor capacidade para parar e avaliar melhor cada uma dessas situações estressantes do dia a dia. Essa inteligência emocional, como eu disse, ela pode fornecer um aumento na percepção de autoeficiência, como a Tainá disse, né, a gente precisa de uma sensação de pertencimento, de achar que a gente pode realmente fazer essas coisas nesse processo, e aumentar a rede de apoio de cada um, né? Assim como a gente sai para fazer atividade física, independente do local, a gente consegue melhorar a nossa rede de apoio, a gente consegue melhorar o nosso humor, os nossos conflitos interpessoais, à medida que a gente consegue verificar como outras pessoas reagem a mesmos estímulos que a gente já apareceram para a gente, né? As situações que já apareceram para a gente. E também, né, assim como a gente vem falando ao longo dessa apresentação, é importante ressaltar que toda prática precisa ser adaptada para cada sujeito de maneira única e individual, né? Então, a atividade física pode fortalecer os vínculos sociais, autoestima, assim como a capacidade de concentração e o bem-estar pessoal. Essas práticas, elas podem contribuir para um envelhecimento físico e mental mais saudável, melhorando principalmente o vínculo social de cada sujeito, né? Melhorando principalmente as relações que nós temos com a nossa rede de apoio. Bom, seguindo com o que o Henrique falou sobre a inteligência emocional e como isso é importante para os idosos, foi realizado um estudo por Delham, um estudo randomizado, no qual 11 idosos foram avaliados após 10 sessões de uma intervenção psicológica para melhorar a inteligência emocional, porém sem intervenção física. Nesse estudo, foi mostrado que eles tiveram um aumento significativo em seus níveis de clareza e reparação emocional, como também eles tiveram reduções de sintomas de desesperança e depressão. Bom, o estudo de Torres, que ele avaliou 100 idosos ativos e sedentários entre 54 e 72 anos, esse foi com intervenção física. Então, nesse caso, teve um grupo com atividade física e outro sem. E o grupo que realizou atividade física, ele teve um valor maior em 3 tópicos, este sendo atenção às emoções, clareza de sentimentos e reparação do estado emocional,
com uma peculiaridade que eles tiveram uma diferença estatisticamente significativa na atenção das emoções. E também uma coisa que foi importante, que é interessante constatar, é que nesses resultados foi mostrado que a atividade física e também o nível de escolaridade são fatores que possuem maiores influências sobre os domínios de inteligência emocional. Ou seja, os idosos que praticavam atividade física e que tinham escolaridade tanto como ensino superior completo como pós-graduação, esses tiveram números melhores quando o assunto era inteligência emocional. Bom, a prática de atividade física é essencial para que os idosos possam gerenciar suas emoções de forma mais eficaz. Quando a gente fala dessas atividades físicas, às vezes é uma simples caminhada, ou como o Vitor falou, aqueles testes, coisas assim que não precisam ser tão difíceis para os idosos. Pouca coisa já é importante do que não fazer nada. É também importante que os idosos compreendam o processo de envelhecimento e desenvolvam habilidades para reconhecer, utilizar e lidar com suas emoções, permitindo uma adaptação mais adequada às novas situações e os desafios comuns ao avanço da idade. E é isso. Queremos agradecer a todos que vão assistir esse vídeo, em especial a Prof. Claudiana e a Prof. Mayra, que nos incentivaram a fazer esse projeto. E é isso, muito obrigado.